Deus seja louvado. Nessa noite nós vamos falar sobre o reino de Deus e o chamado. O reino de Deus e o chamado. Muitas vezes, ou algumas vezes você já ouviu assim: Deus me chamou para tal coisa, Deus me chamou para a salvação, Deus me chamou para ser um crente, não é? Deus está me chamando. Acontece algo na vida, um determinado momento da nossa vida, e a gente fala assim: Deus está me chamando para algo. Quando não dá certo alguma coisa, ou quando acontece algo conosco, Deus está me chamando para alguma coisa. Então, a ideia que nós temos é que nós temos um Deus que, em momentos da nossa vida, Ele nos chama para alguma coisa, Ele nos chama para algo. E muitas vezes, esse chamar de Deus, esse acordar do Senhor para um propósito, talvez assim fique um pouco distante daquilo que o Senhor quer da nossa vida. Será que Deus nos chamou para exercer tal coisa? Será que Deus nos chamou para a salvação? Será que Deus me chamou? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus e o chamado. Até quem diga assim que muitos são chamados e poucos escolhidos, e logo nós falamos sobre a salvação, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Eu acredito que a maioria de nós aqui, quando nos converteu, sempre usou esse jargão, não é? Essa palavra para dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos, aqueles que não aceitam o evangelho. Eu logo digo que Deus não escolheu eles. Então nós vamos nessa noite tratar desses assuntos, mostrar na realidade na Bíblia o que significa ser chamado por Deus e quais são as áreas que Deus nos chama, para que Deus nos chama, qual que é o propósito do nosso chamado. Então, eu sei que você veio nessa noite porque você achou bem sugestivo isso e de suma importância para a sua vida, para que nós assim pudéssemos estar meditando nessa palavra. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, no verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Amém? Quem achou em voz bem alta? Aleluia. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. O apóstolo Paulo, ele traz para nós, na carta aos Romanos, diga-se de passagem que a carta aos Romanos é uma das cartas, ou a carta mais importante para nós cristãos no Novo Testamento, depois das escritas de Jesus, dos feitos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. A carta aos Romanos é uma da carta mais importante para nós. A carta aos Romanos, que na realidade foi ditada por Paulo e escrita por Tércio. Não foi Paulo quem escreveu de próprio punho, foi Tércio quem escreve a carta. E a carta aos Romanos é a carta mais teológica, que traça para nós das doutrinas principais da nossa fé, as doutrinas que são colunas da nossa fé, onde fala sobre a predestinação, a redenção, a santificação, a eleição por esta graça. São as doutrinas mais importantes para nós como cristãos. Então, a carta aos Romanos, para nós, é uma enciclopédia de fundamentos da nossa fé. Se você quer conhecer quais são os fundamentos da nossa fé e qual que é o propósito da nossa fé em Cristo, leia a carta aos Romanos. Leia a carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma. Além da carta ser uma carta doutrinária, é uma carta também de consolo, é uma carta onde nós temos palavra que nos consola, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, Paulo vai dizer assim: se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes entregou a si mesmo por nós, também ele não nos dará consigo todas as coisas? Olha só, não é?
É um consolo para nós. Então, nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta importante para nós no Novo Testamento, aonde traça de assuntos necessários para a nossa salvação. E aqui nós temos assuntos que explicam para nós de uma forma fácil para a nossa aplicação diária. Então, Romanos é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Quando Paulo escreve o verso 28 do capítulo 8, Paulo está mostrando para nós a nossa salvação, a nossa predestinação em salvação em Cristo. Então, Paulo, ele mostrando para nós a respeito da nossa fé em Deus. Ele chega no verso 28 e ele vai dizer para nós que o assunto mais importante da nossa vida não é Deus nos livrar dos momentos ruins, não é Deus trazer alívio no meio da dor, não é Deus socorrer-nos no momento da nossa necessidade. Aqui Paulo traça que o mais importante para nós é entender que tudo aquilo que nós vivemos nessa vida contribui para o bem daqueles que são chamados. Então o apóstolo Paulo mostra para nós que existe algo que está cooperando para mim e para você, que está cooperando para nós crescermos, para nós nos solidificarmos na fé. Então Paulo está mostrando com clareza para nós que o fato de nós passarmos pelas tribulações da vida, pelos momentos adversos, dentre eles muito variados, nós olhando para essas coisas, ele diz, olha, tudo isso está contribuindo, ou seja, está agregando valor na vida de vocês. Como que nós podemos agregar valor no sofrimento, não é? Como que nós podemos agregar valor? O sábio Salomão, na sua escrita aos Provérbios, ele diz para nós que é melhor ir aonde há luto do que aonde há banquete. Aí ele explica, se você olhar humanamente, é melhor nós irmos numa festa. É melhor nós estarmos numa festa. É melhor nós estarmos num momento alegre. Mas ele disse, é melhor ir aonde há luto do que aonde há banquete. Por quê? Porque aonde há luto nós vamos enxergar o fim de todas as coisas. E nós que estamos vivos vamos atentar mais para a vida que nós estamos vivendo. Você já percebeu que quando você vai no velório de alguém que morreu de acidente de carro, você dirige com toda a precaução? Você começa a imaginar coisas, não é? Dependendo da maneira que a pessoa morreu, seja na sua juventude, de uma forma trágica, você começa a tentar para o estilo de vida que nós estamos vivendo. Porque aquilo que está diante de nossos olhos é uma realidade. É uma realidade que nós vamos um dia enfrentar. Então Salomão disse, eu prefiro ir aonde há luto, porque eu entendo aonde eu vou. Porque onde está o banquete, naquele momento é gostoso, eu não tiro lições de nada daquilo que eu estou vivendo naquele momento de banquete. Mas na onde há luta, eu tiro lições para a minha vida. Então, em cima deste propósito de vida, desse estilo de vida, dessa maneira de nós enxergarmos a vida, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que nós passamos na vida de adversidade contribui, aumenta, acrescenta, traz para nós um entendimento mais claro daquilo que estava oculto e nós passamos a compreender melhor as coisas depois das batalhas. Diga-se de passagem que nós tiramos mais lições dos dias maus do que dos dias bons, não é? Tem pessoas, eu mesmo, quando eu fiquei desempregado, passei pelo desemprego, fiquei um ano desempregado, eu tive a oportunidade de fazer cursos, de estudar, de me aprimorar, aprender outro trabalho, não é? Assim não fiz, e quando fiquei desempregado, eu vi o quanto que era necessário eu ter aprendido alguma coisa. Porque se eu tivesse uma profissão, seja em qualquer área, eu poderia ter uma porta aberta mais rápido, não é? Então, eu tirei lições para que nós pudéssemos assim assimilar a respeito do momento da falta, do momento da necessidade. Então, tudo na nossa vida são aprendizados. Tudo na nossa vida nós aprendemos. Então, o apóstolo Paulo, ele pega que as nossas batalhas e dificuldades, elas estão contribuindo para alguma coisa, mas não é na vida de todos. Se você pegar uma pessoa que não compreende a obra de Deus na vida, aquele momento adverso é preocupante, porque não vai tirar lições. Mas para o salvo, ele entende que além de tirar lições daquele momento,
ele sabe que aquilo ali está contribuindo para um propósito específico, porque eu fui chamado por Deus e a partir de agora a minha vida não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então eu fui chamado pelo Senhor. Então tudo está contribuindo por causa de um chamado. Então é isso que nós vamos focar hoje. Nós vamos focar que Deus nos chamou e após o chamado ele tem cuidado de nós de uma forma tão maravilhosa. Então, o que é ser um chamado? Já que a palavra do Senhor vai mostrar para nós a respeito do chamado, nós temos que entender o que significa ser chamado. O que é que significa essa palavra chamado? Essa palavra chamar, ela é literalmente atraído, puxado, chamado a atenção. Alguém está me chamando, alguém está acenando, alguém está me puxando. Então, chamar de uma forma tão categórica traduz para nós que um dia alguém olhou para nós e nos disse assim, ó, você, vem cá. Amém? Aleluia. É lógico que nós, nos dias de hoje, a gente vê muito comum isso. Você está num ambiente onde tem muitas pessoas, aí de repente alguém olha assim e fala assim, ei, psiu. Aí a pessoa faz assim. Aí a pessoa fala assim. Além de chamado, é escolhido. Amém? Além de Deus nos chamar, Ele nos escolhe. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Além dele nos chamar, Ele nos escolhe. Não é? E quando você está assim naquele ambiente assim, a pessoa fala assim. Aí você faz assim. Aí você olha para frente e a pessoa fala assim. Não é? Ou seja, quando alguém está chamando alguém, desapercebido a pessoa esteja, ela vai olhar para trás, mas quem chama diz assim, não, é você mesmo. Então Deus também é assim conosco. Deus nos chamou da esquerda, da direita, Deus nos chamou. Então este é o propósito. Um dia alguém de um outro lado nos chamou, nos atraiu, nos puxou, nos falou algo. Tá? Então eu acho lindo isso, que o evangelho de Jesus é Deus olhar para alguém e tirá-lo do estilo de vida que esteja vivendo. Isso é a igreja, a eclésia, chamados para fora. Somos chamados para fora de uma sociedade. Então, todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por um propósito, que são atraídos. Aleluia, eu gosto dessa palavra. Então, Deus nos atraiu, a Bíblia diz, com cordas de amor. Não é? O difícil é entender como que Deus nos ama, né, irmãos? Como que eu posso falar que Deus amou José, permitindo José passar por tudo aquilo? Não é verdade? Como é que eu posso enxergar o amor de Deus para a vida desse jovem José? Passando por todas as adversidades, sendo discriminado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, trabalhar como escravo, ser julgado de uma coisa que ele não cometeu, ficar esquecido por pessoas que ele ajudou, e quando ele percebeu, logo a luz esclarece no fundo do túnel, e ele tem uma visão clara do grande amor de Deus para com a sua vida, e não só para com a vida dele, mas para com a vida da sua família, e não só para com a vida da sua família, mas para uma nação, e não só para uma nação, mas para o mundo todo. Por quê, pastor? Porque se José não tivesse entendido o propósito de Deus na sua vida, negado o propósito, negligenciado o propósito, Deus não teria trazido provisão à sua nação, à sua família, à sua nação, à nação do Egito. A sua nação não teria prosperidade, morreria e findaria nele, e depois dele não viria Jesus. Se não viesse Jesus, nós estávamos aqui. Então nós vemos que José entendeu o grande amor de Deus. Esse verso estava fazendo vida na vida de José. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por um decreto, para um projeto, para um propósito. Aleluia! Então, nos indica que o meu sofrimento de hoje não é apenas um sofrimento, é uma escola, que através dessa escola eu entendo o amor de Deus para comigo. Amém? Glória a Deus, como é gostoso, né? Então, nós vamos nessa noite aprender 3 pontos da nossa salvação. Você que está anotando, anote aí. Primeiro ponto, nós vamos aprender sobre o chamado à salvação. Segundo, o chamado ao trabalho e o chamado à prestação de contas. Então, nós entendemos que quando Deus nos chama,
nos atrai, quando ele acena para nós e nos tira do ambiente, nos puxa, ele está nos atraindo para um propósito, e este chamado implica em algumas coisas na nossa vida. Por isso nós somos escolhidos do Senhor, salvos por essa graça, mas temos um compromisso dentro do reino de Deus. Então, chamado à salvação, chamado ao trabalho e chamado à prestação de contas. Quando nós olhamos para a nossa salvação, nós sempre temos que ter em mente assim: nós nunca vamos ou nunca iríamos conhecer Deus na sua plenitude, segundo a vida que nós vivíamos. A ideia que nós temos e a figura que nós temos de que o homem não conseguiria chegar a Deus está na pessoa do Cristo. Quando Cristo está na cruz, e a Bíblia diz que ele fala algumas palavras na cruz, e dentre as suas palavras na cruz, ele vai expressar a sua humanidade. E Jesus, expressando a sua humanidade na cruz, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ali, a alma de Jesus, o Espírito de Jesus está desconectado do Mestre, do Senhor, está desconectado dele. Naquele momento ali, ele sente a separação do pecado. O pecado traz separação. Uma visão da morte que nós temos é a separação entre Criador e criatura. Quando o homem peca, separa-se do homem. Deus separa-se do homem. Ou seja, esta separação é uma morte. Porque a Bíblia deixa bem claro, o dia que Adão e Eva comessem do fruto, eles morreriam. Então, esta morte não era morte física, esta morte é morte espiritual, onde há separação. Então, quando Jesus expira na cruz, ele diz assim: olha, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ali, ele sente o peso do pecado, que não era dele, mas era nosso. Naquele momento estava sendo imputado o pecado de cada um de nós sobre Jesus. Então, naquele momento, ele sente a separação entre o homem e Deus. Então, nesse estágio de morte, quando esta morte está instaurada na vida de todos nós, quando nós nascemos, esse estágio de morte é um limite que nós temos, que nós não temos ligação direta com o Senhor. Então, isto é um bloqueio, isto é uma separação. Então, homem nenhum conseguiria chegar a Deus. Por isso que a Bíblia ela vai usar algumas palavras para dizer para nós que nós somos incapazes de buscar ao Senhor. Nós somos incapazes de ir em direção ao Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, ó, foi Ele e não nós que nos fez ovelha sua. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi o Senhor quem nos fez ovelha de seu pasto. A ideia que nós temos quando alguém fala assim no final do culto, o pregador está ali, ele fala assim: quem daqui quer aceitar Jesus? Esta palavra aceitar Jesus não é bíblica. Esta palavra aceitar Jesus não tem conotação e fundamento bíblico. Porque ninguém pode aceitar alguém se ele está limitado a um nível que não alcança este ser espiritual. Ninguém consegue aceitar Jesus, mas é Ele quem nos aceita. Está entendendo? E quando Ele nos aceita, é o momento de que, quando Ele nos atrai, e nós sentimos, nós vemos, temos a sensibilidade de enxergar que, a partir daquele momento, Deus, Ele transmitiu a sua vontade para mim, eu entendi e eu me converti naquele momento, eu peço perdão, me arrependo dos meus pecados. Então gera em mim, através do arrependimento e da conversão, a ligação novamente a Deus. Então, a religião, a palavra religião significa religare em latim. Religare, ou seja, religa a criatura ao Criador. Naquele momento nós estamos ligados. Por quê? Porque antes eu estava morto, mas Ele ressuscitou-me através de Jesus. Então Ele tornou a me dar vida, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
Então, uma coisa muito importante para nós entendermos o processo da nossa salvação, e é por isso que eu estou aqui para dizer para você assim, ó, o que Deus fez na minha, na sua, na nossa vida, foi algo tremendo, tremendo, tremendo. Aleluia, foi algo tremendo que Deus fez na nossa vida. Por quê? Porque nunca eu conseguiria chegar ao Senhor, se Ele primeiro não se achegasse a mim. Então, a obra da nossa salvação, ela expressa para nós que o homem é incapaz de, em si mesmo, dar um passo em direção a Deus. O homem é incapaz, por si só, de dar um passo em direção a Deus. É aquilo que eu sempre digo na igreja. Quantos parentes você tem? Ah, pastor, eu tenho 250 parentes. Quantos amigos você tem? Ah, pastor, só no meu WhatsApp eu tenho 600. Aonde você trabalha, quantas pessoas tem? Tem mais ou menos 3.000 pessoas. Qual é o círculo de amizade? Ah, pastor, meu círculo de amizade é muito grande. Você é pregador do evangelho? Sou pregador do evangelho. Eu prego o evangelho aos meus parentes, meus amigos, falo de Jesus, falo da palavra, e eu canto, eu oro. Aí uma pergunta assim, quantos deles se converteram? É uma realidade ou não? O homem por si só não consegue se achegar a Deus. O homem por si só, ele não consegue romper a barreira do limite que Deus impôs por causa do pecado. Então, por causa do pecado, por causa dessa limitação, Deus, sabendo dessa limitação, é Ele que vai ao encontro do pecador. Aleluia. Ai, meu Deus, como é lindo isso, irmão. Como é lindo a salvação. Como é linda a obra da salvação que Deus proporciona em nós. Como é lindo a obra da nossa salvação. Por quê? Porque nós estávamos caídos no pecado igual a figura de Adão. Ó, imagine Adão e Eva com a cara de gol contra lá no Jardim do Éden. Com medo, ó, tentando se esconder atrás de uma moita. Quem consegue esconder de Deus atrás de uma moita? Não é? Ó, aí veio Deus, ó, e entrou Deus no jardim. Só que é lógico, Deus não é uma pessoa. Sabemos, entendemos isso, mas vamos fazer uma figura. Imagine Deus entrando no jardim, perguntando assim, Adão, aonde tu estás? É igual o pai com a criança pequenininha, ó. A criança pequenininha, aí a criança vai lá, esconde atrás do sofá, aí o papai lá, cadê você, cadê você? Está lá escondido atrás do sofá, está entendendo? A mesma coisa foi Deus. Olha Deus, Adão, aonde está você? Aonde está você, Adão? Ó, Deus olhando para Adão lá. Está entendendo? Adão todo com medo, ele levanta com cara de gol contra, olha para Deus e fala assim, Deus, eu pequei. Foi a mulher, perdão, foi a mulher que o Senhor me deu. Naquele momento ali, Adão estava em estágio de pecado, ou seja, Deus foi procurar Adão. Olha que coisa gloriosa. Não foi Adão que foi procurar a Deus. Adão estava incapaz de procurar a Deus. Porque, irmãos, o pecado, ele traz uma coisa chamada medo. Você já percebeu que quando o homem sabe que ele está no pecado, sabe que está com coisa errada, quando você vai evangelizar ele, o que ele vai falar para você? Aí primeiro tem que parar de fumar para ir para a igreja. Aí primeiro tem que parar de beber. Aí primeiro tem que parar de mentir, tem que parar de fazer porcariada. Já percebeu? Que o homem tem medo de se aproximar de Deus, porque a ideia que nós temos no pecado, que Satanás coloca na nossa mente, é que a mesma coisa seria o pai do filho pródigo. Ó, o filho pródigo sai de casa, o filho pródigo gastou tudo que tinha, que era da sua parte, estava no fundo do poço, ele olhou para os porcos, sentiu vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Quando ele chega, ele fala assim, olha, na casa de meu pai, os trabalhadores estão vivendo melhor do que eu. Estão vivendo melhor, ó o homem no pecado. Mas quando ele fala assim, logo vem o medo. Por quê? Porque ele pensa que o pai está com um porrete na mão esperando ele chegar em casa. Ah, a hora que você chegar aqui, seu desgracento, você vai ver só. Está entendendo? Então a ideia que nós temos é que o homem no pecado tem medo de Deus. Assim estava Adão. Adão não conseguia chegar diante de Deus, porque logo ele pensava que Deus ia lançar sobre ele o seu pecado. Então o homem não tem condições de se aproximar do Senhor. O homem está desligado, cortado, está morto diante de Deus.
Então, naquele momento que o homem está morto diante de Deus, vem Deus e fala assim: aonde você está, Adão? Você fez besteira, né? Você errou, né? Foi a mulher que eu te dei, Adão? Cria vergonha, Adão. Está entendendo? Então, naquele momento ali, Deus vai atrás de Adão. Adão era incapaz de estar na presença de Deus e de se cobrir diante do Senhor. Ele estava sem cobertura de Deus, estava sem a proteção de Deus, o muro de Deus. Ele estava agora aberto a todas as coisas más. Ele tinha perdido a cobertura espiritual de Deus, saiu de Deus, morreu. Então o que Deus faz? Deus olha para Adão e fala assim: quem que fez essa roupa para você, Adão? Foi nós mesmos, Senhor. Mas desde quando vocês são costureiros? Ó, ele olha assim: mas como é que vocês cozeram folhas de figueira? Folha de figueira não cobre nudez. Ó, aí veio Deus e fez o quê? Deus pega a roupa de cordeiro, pele de cordeiro. Então, se Deus fez uma roupa com vestimento de cordeiro, um cordeiro teve que morrer. Está entendendo? Então, Deus põe roupa de cordeiro em Adão. Quando Deus veste Adão com roupa de cordeiro, ali era uma figura de todos nós. Nós nunca iríamos buscar o Senhor. O pecador nunca busca o Senhor. O pecador precisa ser atraído por Deus. Deus precisa atrair o pecador. Aleluia! Aleluia! Aí eu pergunto assim, todos nós que estamos aqui, se for 1% do que estiver aqui hoje à noite, que é filho de crente, o resto é todo mundo que Deus atraiu. Estávamos de uma maneira toda levada à breca, não é? E como que Deus nos atraiu? Através dos momentos da nossa vida, do estilo de vida, como nós chegamos ao Senhor. Nós chegamos todo arrebentado para o Senhor, não é? Com muitas histórias más, ruins, com um passado terrível. E chegamos diante de Deus porque Ele nos atraiu. Chegou um dado momento que Ele nos atraiu. E nesse atrair, Deus se revela a nós. Aí são N testemunhos do que Deus fez para nos salvar. Então isto mostra para nós que o homem é incapaz de chegar para Deus e ser um salvo, se Deus não atrair. Até porque a nossa mente não consegue, irmãos, a nossa mente não consegue chegar ao nível da vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar com o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Então, a necessidade da chamada. Todos nós um dia precisamos de uma chamada. Então, é nesse momento que Deus nos atrai. Então, a Bíblia vai dizer para nós, Romanos capítulo 3, no verso 9, a Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele nos atrai, Deus nos chama. Por quê? Porque não há ninguém que consiga chegar a Deus estando no pecado. Então, Deus nos atrai, Deus nos busca, aleluia. Romanos capítulo 3, verso 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo instruindo aos judeus que mesmo por ser judeus, precisavam agora ser atraídos em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, esta justiça, obra de justiça, ninguém, desde o seu nascimento, não tem obra de justiça suficiente para chegar diante de Deus. A não ser que quando Ele nos atrai até Cristo, e em Cristo somos justificados. Aleluia! Então a Bíblia fala assim que não existe nenhum justo. Antes de Jesus, ninguém é justo. É muito comum a pessoa falar assim, não, igreja é para pobre, igreja é para pobre, pecador, miserável, que fez tudo errado na vida, igreja é para esse. Eu nunca fiz nada de mal, eu nunca matei, nunca roubei, nunca falei palavrão, nunca fiz nada de errado. Jesus está explícito na frente desta pessoa, de que esta pessoa é um pecador, mais pecador do que todos, antes de Jesus.
porque nós não tínhamos obra de justiça. Porque se nós tivéssemos obra de justiça, Jesus não precisava morrer por nós. Então, a justiça é feita em Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, não existe nem judeu e também não existe grego. Ou seja, não existe fé como do judeu e não existe intelectualidade como o grego, irmão. Porque o grego, no mundo antigo, o berço da filosofia humana, quando eles se encontravam no Areópago, onde se reuniam os filósofos para tratar de assuntos acerca da humanidade, do homem, a intelectualidade. Não existia ninguém mais intelectual do que os gregos no mundo antigo. Não existia ninguém mais intelectual na Grécia do mundo antigo. Lá se tinham pessoas fluentes em sabedoria humana. Então, Paulo fala o quê? Que não tem judeu, ou seja, não existe alguém com mais fé como o judeu, e não existe ninguém com mais intelectualidade que o grego, que possa dizer que a justiça vem dele. Então, a necessidade de sermos atraídos em Cristo. Por quê? Se não há um justo, nós somos justificados. Aleluia. Aleluia! Nós somos justificados. Olha só, antes de Cristo nós não éramos justos. Antes de Cristo nós éramos pecadores. Por mais fé que nós tivéssemos e por mais intelectualidade que nós tivéssemos, tudo isso é nada diante de Deus. Se não estiver em Cristo, nós não somos justos e também não somos justificados. Por isso que a necessidade de sermos atraídos para a salvação. Aleluia. Está entendendo? Então, a Bíblia vai dizer para nós que nós não somos justos, nós somos justificados. Então, o verso 11 diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a Bíblia mostra para nós que em todo o sistema e em toda civilização, por mais fé que tenha em deuses ou Deus, por mais intelectualizado que seja, esta pessoa não é salva por si só. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de estar salvo em Jesus Cristo. Olha só. Por isso que quando Jesus saía pregando, irmãos, anunciando o evangelho do reino, ele sempre usava algumas palavras para mostrar para nós a importância de nos tornarmos dependentes de Deus. Jesus, ele sempre vai dizer para nós que a salvação, ela se compara ao estilo de vida de uma criancinha. A inocência de uma criança, que ela precisa de seu pai. Quem não se tornar como a criança não pode herdar a salvação. Jesus não está querendo que nós sejamos criança. Ele está dizendo da inocência de uma criança para depender de seu pai. Eu dependo de meu pai. Eu sou dependente dele. Então esta é uma figura de todos aqueles que não vivem sem Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Estas coisas que Jesus anunciava, ela era oculta aos sábios entendidos, mas revelado a quem? Aos pequeninos. Olha só o que Jesus vai dizer. Quem são os pequeninos? Aqueles que dependem de uma pessoa adulta. Aqueles que dependem de seu pai. Então esta figura Jesus traz para si. Que ninguém poderia ter a salvação se não fosse por ele. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eles acreditavam no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eles acreditavam na verdade e viviam em busca dessa verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Eles estavam buscando a vida através da lei, mas Jesus disse, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai, ou seja, para ir e chegar ao Pai tem que passar por Ele, e todos aqueles que o Pai chama também passa por Ele. Aleluia!
É por isso que ninguém é salvo sem Jesus. Jesus é o centro da nossa salvação. A necessidade da chamada, porque ninguém é capaz de buscar ao Senhor. Ninguém é capaz de se aproximar do Senhor. João capítulo 6, verso 44, olha só o que Jesus vai dizer, ó. João 6, 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, o Pai é aquele que traz todos a mim, ele atrai todos a mim. É o Pai quem atrai, é o Pai quem está trazendo. Por quê? Porque eu fui enviado pelo Pai. Olha Jesus como que ele mostra o fundamento de todo ser cristão. O fundamento é Cristo. Então, nós somos atraídos por Deus e Deus nos destina a Cristo. Então, atraídos por Deus, somos trazidos a Cristo. Agora, para que nós somos trazidos a Cristo? Para desfrutar da salvação através em Cristo, através de Cristo. Só que a salvação não para ao momento que nós somos entregues a Cristo. Agora nós aprendemos a respeito do Cristo que veio trazer esta mensagem. A necessidade é de entender, fomos atraídos pelo Pai até a Jesus. Agora, até a Jesus, nós temos que aprender como Jesus. Amém? Então, a salvação, ela é oferecida a todos. Escreva aí, a salvação é oferecida a todos. Não existe ninguém que vai ficar escuso concernente à salvação. Todos chegarão ao conhecimento da salvação. Olha só. Então a salvação é oferecida a todos. Ele quer salvar a todos. Este é o propósito. Jesus vindo, ele quer salvar a todos. Olha o convite que Jesus faz em Mateus capítulo 11, verso 28. Olha o chamado de Jesus, o convite de Jesus para a salvação. Essa, na realidade, é uma palavra que é o carro-chefe do nosso evangelismo. Essa palavra, ela é aquela que encabeça na nossa mente quando nós vamos evangelizar um perdido. Esta aqui é uma carta de Jesus para todo pecador. Esta carta é uma carta aonde Jesus vai mostrar para nós que é uma carta convite. Agora, olha só, se você pegar o contexto do capítulo 11, Jesus, em nenhum momento, ele estava oferecendo isso às pessoas que não estavam na fé. Mas estes do qual Jesus faz o convite, eles estavam na fé. Sabia? Se você olhar o contexto, Jesus estava direcionando esta palavra aos fariseus, aos saduceus, a esses que andavam com Jesus. Então Jesus estava atraindo estes através dessa carta convite. É lógico que esta carta convite, ela se estende ao pecador, porque o propósito de Deus é a salvação do mundo. Ao enviar Jesus, ele quer salvar o mundo através de Jesus. Então, a mensagem é anunciada ao mundo, mas nem todos querem, nem todos aceitam o convite da salvação. Então, Jesus ele vai dizer o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, irmão, que maravilha. Isso aqui é glória demais. Olha a promessa. A promessa literalmente é de descanso e paz. Esta é a promessa. A promessa que Jesus dá para nós, ela atinge os dois níveis que somos, natureza divina e a natureza humana. Nós temos a natureza divina em nós, através do Espírito, e a natureza humana, herdada de Adão, caído. Nós temos as duas naturezas. Quando Jesus faz o convite, ele toca as duas naturezas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, cansaço no corpo físico e oprimido na sua alma. Pode vir. Aleluia. Jesus está falando assim, pode vir, este é o convite. Você que está cansado, você que está oprimido, eu te garanto que haverá paz e descanso.
Literalmente, essa palavra é literalmente. Quando uma pessoa vem carregada dos seus pecados, subjugada pelo pecado, literalmente essa palavra se cumpre. Por quê? Porque essa pessoa, depois que se converte, vai falar assim, ó, eu não sei você, mas eu senti, em mim eu disse, nossa, mas que alívio. Que alívio. O Senhor nos visita trazendo alívio, porque é promessa dele, cansaço e opressão, nas duas naturezas, tanto humana como divina. E quando Jesus diz para nós assim, ó, através do convite, venha a mim, os que estão cansados e oprimidos, porque eu garanto que eu vou aliviar. Só que Jesus, ele vai dizer algo muito importante para nós, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Jesus, ele fala uma coisa muito importante, depois do descanso e do alívio que você tiver, aí você vai receber um outro jugo. Ele vai receber agora um jugo mais leve, um jugo mais suave, mas não deixa de ser jugo. O que é um jugo? Jugo é uma responsabilidade de levar algo. Jugo é uma responsabilidade de nós levar algo. O que é um jugo? Jugo é um cesto grande que era colocado nos ombros de um jumento, de um lado e do outro. Conhecido como canga, é isso? Cangalha, né? Cangalha, ó. Então o burrinho lá está levando uma cangalha, ou seja, é um jugo. Este jugo é para carregar alguma coisa. Não existe nenhum jugo que não tenha nada. Ah, vou colocar um jugo no jumentinho só para sair com ele passeando para a rua. Não. Todas as vezes que você visse um jumentinho, um animal de carga levando um jugo, você podia ter certeza que tinha alguma coisa dentro. Então, quando Jesus está falando assim, ó, agora tome o meu jugo, porque o meu fardo é leve, é suave. Ou seja, o compromisso que você vai ter após eu trazer libertação e trazer paz em você, é um jugo bem mais leve, mas você vai ter que levar alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha com que linguagem Jesus vai dizer. Irmão, Jesus ensina com coisas tão simples, não é? Coisas espirituais do reino. É por isso que quando alguém que vem a ele e recebe descanso, olha só o que eu vou dizer, recebe descanso na sua alma, no seu corpo físico, na sua vida, recebe libertação, quando ele recebe isso do Senhor, e Deus coloca o jugo de Jesus, o jugo do Cristo, que agora é leve e suave, e não carrega carga, ele vai dizer assim, para que serve? Para que serve esse jumentinho que não leva carga? Vou vender. Vou vender. É aí que nós começamos a entender que uma carreira cristã, uma vida cristã sem responsabilidade com o Cristo que o libertou, não tem sentido. Por isso que não permanece. Por isso que não fica. Por isso que isso aqui é o lugar mais atrasado da vida. Por isso é o lugar mais chato de se estar. Por isso o reino de Deus já não faz sentido. Por quê? Porque o reino de Deus proporciona coisas adversas que eu estou esperando. O reino de Deus não faz sentido. Irmãos, olha que coisa interessante. Nós somos apenas um burrinho. Amém? Nós somos apenas um burrinho. Aleluia. Mas olha só, é lógico que Jesus ele vai falar muito mais do que isso. Mas olha só. Então a responsabilidade da minha salvação é carregar alguma coisa. A responsabilidade da minha salvação, ela traz para mim um compromisso. E ele vai dizer qual é o compromisso. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender do Senhor. Amém? É aprender o que o Senhor e como o Senhor quer que eu viva. E isto que é, na realidade, o meu jugo. Aquela opressão do mal, ó, aqueles espíritos malignos, aquelas enfermidades, aqueles males que nos sobreveio quando estávamos no pecado, aquelas maldições que recebemos de parente que viveu lá atrás, que fez uma amarração com Satanás e que vai tocando as gerações, ó,
todas essas parafernálias do inferno, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos liberta. Aleluia! Este é o pacote da salvação. Este é o pacote da salvação. Não é? De tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, quando nós vemos para Cristo, pronto, Ele liberta de tudo. Aí quando Ele tira aquela cangalha toda arrebentada, pesada, Ele joga do lado, o lombo está até amassado de tanto peso. Não é? Às vezes eu vejo as pessoas vindo do pecado, irmão, é triste de ver. Qual que é o seu nome? É fulano. O que você fazia? Está nas drogas. Ó, arrebentado. Aí vem o Senhor, tira aquele jugo pesado. Ufa, tô leve. Tem as feridas, Ele vai lá, cura as feridas. Amém, Senhor, amém. Obrigado, viu, Senhor? Muito obrigado, viu? Vem cá, peraí, tem o meu jugo agora, você vai levar. Está entendendo? Então, é leve, é mais leve. Nossa, Senhor, mas esse aqui é o seu jugo? É levinho, hein? Levinho. Tchau, Jesus. Não, peraí. Agora você tem que aprender de mim. Você vai levar o propósito da salvação a outros que eu lhe enviar, mas aprende de mim. Aleluia. Então, a responsabilidade que o Senhor coloca em nós, através desta salvação oferecida. Ele oferece, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que acontece muitas vezes com as pessoas que servem a Cristo? As pessoas vêm, recebem o poder de Deus, libertação, cura, é desamarrado todo mal, aquelas negócios todo, e pá, recebe do Senhor. Quando recebe do Senhor, fala assim, realmente esse convite tem valia, é verdadeiro, não é? Mas ele começa a caminhar e fala assim, nossa, mas quanta prova eu estou passando agora. Parece que quanto mais eu rezo, mais diabo aparece. Quem já passou por isso aqui? Quase que todo mundo. Não é? Nossa, mas que luta que eu estou passando. Eu não pensei que era assim. Não é? Eu pensei que não era assim, não. Eu pensei que era mais fácil. Não é? Aí alguém fala assim, mas Senhor, eu vou desistir. Ele falou, meu filho, o convite tem dois lados, tem a frente e o verso. Tem pessoas que só aceitam o convite pelo lado da frente, bonito, cheio de florzinha. Vinde a mim, bendito, vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aí começa a caminhar, sente a perseguição, sente as pessoas menosprezando. Agora é crente, é pastorzinho, é irmãzinha, é não sei o quê. Eu vou parar, Senhor. Aí ele fala, meu filho, o contrato tem dois lados, dá uma olhadinha atrás. É responsabilidade. Amém? O mal hoje é que nós estamos pregando só esse momento do alívio. Mas nós temos que chamar para próximo. Chega aqui mais próximo. Leia o contrato inteiro. Olha a assinatura no final. É Jesus que traz salvação. Mas dá uma olhada que nós vamos receber dele também. Aleluia! Está entendendo? Então, é muito importante nós entendermos o convite que nos foi feito. E a responsabilidade que nós temos pela frente. De sermos alguém que seja útil para levar a encomenda do céu às pessoas. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Ele quer salvar a todos. Tito capítulo 2, verso 11. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus se há manifestado. Aqui não está no feminino. Aqui está no masculino. Está bem claro para nós. Manifestado. Então quer dizer que esta manifestação veio por um homem e não por uma mulher. Aleluia. Amém? Não existe nenhuma salvação ou intercessão pela Maria. Não existe. A salvação se há manifestado. Paulo foi tão sábio que ao escrever a carta a Tito, ele coloca se há manifestado e não manifestada. Porque se coloca manifestada, nós poderíamos dizer, fulana traz a salvação também. Não, manifestado. Aleluia.
Glória a Deus por isso. Aleluia. Trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, a responsabilidade da minha salvação. Aleluia. Ele nos chamou para a salvação, irmãos. Salvação, olha só. Salvação, para nós, a palavra salvação, ela vem mostrar literalmente que fomos salvos de um perigo iminente. Fomos salvos de um perigo iminente. O Senhor proporcionou a nós esta salvação. Nós não podemos negligenciar esta tão grande salvação, irmãos. Nós não podemos trocar a nossa salvação por qualquer outro compromisso, não é? Você não vem na igreja, eu tinha uma festa para ir. A festa é maior do que a sua salvação. Aprender do Cristo. Está entendendo? É lógico, isso aqui, existem muitas coisas outras que mostram para nós que podemos trocar a nossa salvação. Mas nós começamos a menosprezar, grave bem o que eu vou dizer, ninguém abandona a salvação da noite para o dia, ninguém abre mão da salvação. Ninguém fala assim, capeta, vem aqui, tome a salvação. Não. Falar, capeta, a pessoa treme até, não é? A pessoa nunca vai entregar a salvação para o capeta assim direto, assim, está na tua mão a minha salvação. Não. Eu vou me esquivando. Quando eu vejo o capeta já colocou na bolsinha a salvação e perna para quem tem. Está entendendo? A pessoa ficou chupando o dedo, ficou chupando o dedo sem força para se levantar e o capeta falou assim, agora você fica aí quietinho, viu, meu filho? E vai embora. Por quê? Porque da noite para o dia ninguém entrega a salvação. A salvação é resgatada pelo mal, dia após dia. Nós temos um inimigo, irmão, que é especialista em minar as forças. É especialista em minar as forças. Primeiro, ele coloca coisas para substituir o primordial. Ele coloca pessoas para substituir o primordial. Ele coloca momentos para substituir o primordial. Tudo é substituição. Quando ele consegue manietar aquele que professa a fé, ou seja, amarrou, depois de amarrar, ele só tira e vai embora. É isso que acontece. Ele vai minando a força, quando a pessoa vê, já foi. É isso que o inimigo faz. Ele nunca rouba da noite para o dia. Ele vem minando as forças. Ele vem colocando coisas, pessoas, momentos, para ir minando a força. Minando. E diga-se de passagem, ele quer roubar algumas coisas de nós. Primeiro, a comunhão com Deus. Ele quer roubar a comunhão com o Senhor. Se ele conseguir colocar coisas para roubar a comunhão, se ele conseguir colocar pessoas, momentos para roubar a comunhão, ele consegue nos distrair. Depois que ele nos distrai, é presa fácil. Presa fácil. Amém? Então, é muito comum nós observarmos isso. Então, o Senhor está mostrando para nós assim, valorize a sua salvação. O que o Senhor fez por você. Aleluia. Depois que o Senhor nos chama para a salvação, porque a salvação é oferecida a todos, Ele coloca em nós um chamado especial. Algo que mostra e revela para nós, agora, além daquilo que foi feito, além daquilo que eu faço, ele coloca algumas coisas para nós. O chamado básico e geral de Deus é para o arrependimento. Para isso que ele nos salva. Para o arrependimento. Arrependimento é uma coisa muito interessante, irmão. Arrependimento não é remorso. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Vou explicar. Vou tentar explicar. O remorso é algo que acontece em nós quando passamos por um momento de decisões erradas e depois que passamos o momento da decisão errada, sofremos consequência. Depois das consequências feitas, a pessoa fala assim, nunca mais eu faço isso. Mas daqui a um tempo volta a fazer. Isto é remorso, porque voltou a fazer aquilo que fazia.
A pessoa ela não passou pelo arrependimento. Porque a palavra arrependimento é contrição. É contrição. Remorso já não. Remorso é a dor de momento. Uma pessoa que bebeu a noite inteira, ele fala assim, nunca mais eu vou beber. Não é? No final de semana já estão chamando, já está enchendo o caneco de novo. Não é verdade? É isso que acontecia com cada um de nós, bebum. Né? Cada bebum aqui sabe bem o que eu estou dizendo. Os bebum aqui sabem que era isso mais ou menos. Não é? Enchia o caneco de vinho, daquele mais ruim ainda, Parmeira. Dava aquela dor de cabeça, nunca mais eu tomo, não é? Sarou, está tomando de novo, infeliz. Mas olha só, então, isso é um remorso, é um exemplo do remorso, ou seja, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Agora, o arrependimento é uma contrição. O arrependimento é algo que ocorre dentro de nós, que nos impossibilita de voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. Arrependimento é aquilo que eu não vou tornar a fazer. Agora, olha só, não é porque é ruim. O arrependimento ele está sempre acompanhado de um poder de decisão. Porque quando nós pecamos, aprenda bem, quando nós pecamos, nós afrontamos o sacrifício de Jesus. Nós rejeitamos o sacrifício e afrontamos a ele com o nosso pecado. No mundo espiritual, nós não entendemos. No mundo físico, você voltou a fazer o que você fazia. Não. No mundo espiritual, aquilo ali é uma afronta para o Senhor. Por quê? Ele morreu na cruz para que esse pecado não tenha força em mim de tal forma que me leve a fazer novamente o que eu fazia. Quando eu volto a pecar, aquilo ali é uma afronta ao Senhor. É uma afronta a Deus. Eu entristeço a Deus, entristeço o Espírito. É dessa forma que o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito, do quais vós estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o dia que nós nos encontrarmos plenamente com o Senhor. O pecado não é ruim, o pecado é gostoso. Só que o poder da decisão que o arrependimento traz em mim é assim, eu não vou pecar, não é porque é ruim, é porque eu vou entristecer o meu Deus. Eu vou entristecer o meu Senhor. Eu vou entristecer o meu amigo. Aquele que me viu no momento mais difícil da minha vida e que prometeu estar comigo em todos os dias. Eu não vou pecar porque eu amo ele. Aleluia. Eita Deus, aleluia. Eu não quero chatear o meu amigo. Aleluia. Está entendendo? Não é porque o pecado é ruim, o pecado é bom. Mas é porque o arrependimento me leva a enxergar que um dia eu fui perdoado e eu não posso viver novamente da maneira que eu vivia. Por isso que o arrependimento é uma contrição. O arrependimento é algo que faz assim, irmão, em nós. O apóstolo Paulo fala assim, eu esmurro o meu corpo, miserável que homem que sou. Você consegue imaginar? Ele não encontrava palavras para dizer a repulsa que ele tinha pelo pecado dele. Então ele fala assim, eu esmurro o meu próprio corpo. E eu digo assim, eu sou um miserável. Meu Deus. Isto é um arrependimento. É uma contrição em nós, que quando nós lembrávamos do pecado, isso daí mexe com a gente. Uma repulsa. Isso aí é o arrependimento, diferente do remorso. Arrependimento. É igual o irmão, uma vez que foi dar um testemunho, estava numa vigília. O irmão estava naquela vigília, aquele fogo puro, não é? Vigília de crente pentecostal é fogo puro, irmão. É esse negócio assim de anjo, é de anjo para cima, né? É de glória para cima, assim. Aí eles estavam na vigília. Aí o irmão que está dirigindo o culto falou assim, ei, tem alguém que quer dar um testemunho aí? Aí o irmãozinho vai lá. Ele chega lá na frente, ele começa a falar o que ele era, porque o novo convertido é assim, né, irmão? O novo convertido é benção demais, né? Ele fala o seu testemunho umas 100 vezes, né? E se porventura ele erra uma vírgula, ele conta tudo de novo, né? Mas olha só, é por causa do amor, né? Mas olha só, aquele irmãozinho começou a falar, irmão, eu era assim, eu era assado, eu era desse jeito, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E foi falando, irmão. E deu 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aquele irmãozinho falando. Não é? Aí depois que
Toda a igreja já estava glorificando a Deus por tudo aquilo que ele já tinha feito, que Deus salvou ele e Deus libertou ele. Aí ele pega e solta assim: eita, tempinho bom. Está entendendo? Foi tudo por água abaixo. Ainda estava enrustido ali. Está entendendo? Aí estava enrustido ali ainda. Não é? Mas olha só. Então, o arrependimento é uma contrição. É de olhar para a vida miserável que vivia e falar assim: meu Deus, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Não é? Eu não acredito que eu fui capaz de fazer. Então, Deus nos chama. E este chamado especial em nós é para a busca de um arrependimento. Arrependimento. Porque o que procede depois do arrependimento é o batismo. Confissão pública daquilo que aconteceu dentro de mim. Se uma pessoa, olha só, se uma pessoa frequentar um ambiente por 10 anos, e nesses 10 anos ela confessar Jesus Senhor da sua vida, falar que Jesus é Senhor, falar que Jesus é bom, testemunhar da grandeza, falar dos milagres, falar daquilo que aconteceu, e falar, e não for batizado, de nada vale o seu testemunho. Porque a confissão em público do arrependimento é o batismo. Eu estou disposto a confessar agora diante de todas as pessoas como testemunha de que eu me arrependi dos meus pecados. Está entendendo? Então, qual é a forma visível de que eu me arrependi dos pecados? Eu vou descer as águas. Eu estou convicto da minha salvação. Eu quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Está entendendo? Eu estou esperando Jesus chamar. Jesus já assoviou. Jesus já colocou plaquinha. Jesus já pegou para a mão. Jesus já fez de tudo. E mesmo assim não. Então é difícil. Está entendendo? Então, o arrependimento é o chamado especial para nós. Mateus capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 2 Pedro capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele não quer que ninguém se perca, mas que antes todos venham à salvação. Através do quê? Do arrependimento. Note que o Senhor chama. O Senhor chama. O Senhor atrai e entrega para Cristo. Aí Cristo proporciona em nós, através do Espírito Santo, hoje, o arrependimento, que nos atrai ao propósito da nossa salvação. Então, arrependimento é o processo que Deus faz em nós para a nossa salvação. É o primeiro processo da minha salvação, é arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Amém? Então, ele não quer que todos se percam, mas que venham ao arrependimento. Olha só, a Bíblia vai dizer para nós, desse chamado especial, que eu tenho um outro chamado também, andar por fé. Andar por fé. Desse chamado especial que nós temos, o Senhor coloca em nós a fé. Porque até isso nós não temos. Nós não temos a fé. A fé, ninguém nasce com ela. A fé para salvação ninguém tem. A fé salvífica. Ninguém é salvo lá do pecado porque diz que tem fé. Não. Muitas pessoas falam assim: ai, pastor, eu tenho uma grande fé. Mas o senhor pode orar para mim para libertar do cigarro? Que fé! Está entendendo? Pastor, olha só, eu tenho fé, pastor, mas tenho fé. Mas tenho muita fé, pastor. Tenho muita fé. Mas vamos fazer uma campanha para salvar o meu esposo? De nada adianta. Está entendendo? Então ninguém tem fé. Tá? No mundo, no pecado, ninguém tem fé. Nós temos uma fé natural. Quer ver, ó? A fé natural, como que se expressa? Quando você acorda de manhã e você pega o ônibus, você está lá, todo
todo com a cara amassada ainda do sono, aquele negócio todo, e você pega a mochila, sai correndo, ó, e vai pegar o ônibus. Você entra no ônibus, senta no banco, porque você tem fé. Você tem fé que esse ônibus vai chegar lá no destino. Você tem fé que tem um motorista ali dirigindo. Isso é uma fé natural. Se você está indo e de repente você está atrasado, você pega um Uber, você sabe que o Uber vai chegar. Por quê? Porque o aplicativo está ali, você está vendo o carrinho vem e passa na sua frente. Por que você tem fé? É uma fé natural. Eu tenho fé que vai chegar. Por quê? Estou vendo no mapinha que ele está chegando. É uma fé natural. Todos nós temos isso. Ó, uma pessoa que estuda 5 anos, e por estudar 5 anos, não é? Ele enfrenta frio, chuva, enfrenta o cansaço, enfrenta a falta de recurso financeiro, enfrenta tudo, porque ele sabe que depois que terminar a faculdade, ele tem fé que ele vai ter um bom trabalho. Uma fé natural. Eu estudei, então eu sei que eu vou ser alguém na vida. Não é? Ó, todo mundo tem fé. Começa a trabalhar às 7 horas da manhã, vai até 5 ou 6 da tarde, todo dia, ininterruptamente, sabe que dia 15, dia 30, ou dia 5, dia 20, tem pagode. É uma fé natural. Isso todo mundo tem. Fé natural todo mundo tem. Agora, a fé sobrenatural é que esta que nós não temos. A fé sobrenatural é aquela que, mesmo a uma adversidade que eu esteja vivendo, eu acredito, creio que tem alguém que está me vendo. Por isso que nós chegamos na casa de Deus, ou até mesmo em casa, e nós dobramos o joelho. Nesse fato de nós dobrarmos o joelho, nós estamos reconhecendo que alguém é superior a nós. Sabia? Quando nós dobramos o joelho, olha só, quando nós dobramos o joelho, pode não ter ninguém, nós dobramos o joelho, nós estamos professando uma fé. Sabia? A fé num Deus que nós nunca vimos. Como que eu posso dobrar o joelho, onde não tem ninguém, ninguém está me vendo, ninguém me vê, a situação que eu estou vivendo, e mesmo assim eu vou dobrar o joelho porque eu creio que tem alguém do outro lado. Isso é fé. Está entendendo? Ó, uma pessoa vem para você e fala assim, ó, você tem que mentir para ganhar dinheiro. Ela fala, não, esse negócio não é comigo, não. Não, mas ninguém está vendo. Ah, não? Papai lá em cima está vendo. Está entendendo? Ó, ninguém está vendo, mas do outro lado tem alguém vendo. Quem? Papai do céu. Então, isto é uma fé. Ó, uma pessoa que está enferma, chega para uma outra pessoa de carne e sangue também, e fala assim, ore por mim, porque Deus pode te usar para me curar. Ó, isto é fé. Então, nesses níveis de fé, é o nível que me faz romper com o natural, crer no espiritual, me curvar diante de um ser espiritual, passando por necessidade e problemas, de enfrentar uma tentação para envergonhar o nome desse Deus, ó, diante de um momento da minha vida que eu estou passando de enfermidade, crer que Deus, que eu nunca vi, pode usar alguém para curar, isto é fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural, ela não está nesse nível humano. Ela vai na contramão, por isso é um fundamento. A fé é um firme fundamento, ou seja, é um alicerce forte e seguro. Não é tiro no escuro. A fé não é tiro no escuro. A fé não é pisar na areia movediça. A fé não é chegar e falar assim, agora eu vou pular daqui, porque eu tenho fé e Deus vai me socorrer. Não, fé não é tentar Deus. Fé é saber que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E que se eu estou caminhando aqui, a minha vida está na mão dele, mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. Está entendendo? Isto é fé. É uma fé sobrenatural, que não é de nós. Esta fé é alimentada em nós. Por isso, irmãos, olha só, por isso, se eu não me engano, Hebreus capítulo 10 vai falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é alimentada através da palavra de Deus. Por isso que acontece uma coisa muito interessante na vida das pessoas que vivem num ambiente como esse.
Por quê? Porque a palavra de Deus, que é espírito e vida, é ela quem nos dá uma direção. As diretrizes para a nossa vida estão através da palavra. A palavra ministrada a mim gera fé. É ela que vai gerar a fé. É ela que vai fazer com que a minha fé seja estabelecida através de um momento de comunhão com ela. Pegou? Vou explicar. Se uma pessoa estiver num ambiente como esse, ouvir uma palavra de fé, uma palavra onde traz direção para algo que eu estou passando, algo que eu estou vivendo, e eu receitado estou agora por aquela palavra, e eu crer naquela palavra, ela vai gerar em mim fé. Eu vou romper com o que tem que romper, eu vou fazer o que tem que ser feito, e vou caminhar da maneira que tem que ser caminhado, porque eu creio que esta palavra que veio, ela é de Deus, e a palavra de Deus alimenta a minha fé, que muda a minha atitude, que muda o meu pensamento, e a partir de agora eu vou viver assim. A palavra de Deus se cumpre na vida. A palavra de Deus se cumpre na vida. Por quê? Porque ela é espírito e vida. O pregador pode ser errado. O anunciador pode não estar correto. O mensageiro pode não estar da maneira correta, mas a palavra de Deus não falha. Por isso que nós podemos observar muitas vezes a igreja A, ou B ou C, cheia de gente, e as pessoas estão ali testemunhando o que aconteceu, porque foi a palavra de Deus que surtiu efeito. Por isso que nós podemos ver pessoas testemunhando das curas e dos milagres que aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Está entendendo? Existe um poder sobre a palavra. Haja. Existe poder sobre esta palavra, que gera em mim fé. No entanto, olha só, no entanto, que o pecador não tem fé, mas o Filho de Deus tem fé. E o apóstolo Paulo diz que eu tenho que fazer exercício da fé. O que é exercitar a fé? Aprenda comigo. Se uma pessoa lá é magrinho, raquítico, não é? A pessoa magrinha, raquítica, aí ela vai na nutricionista. A nutricionista vai fazer uma dieta balanceada para essa pessoa. Essa pessoa vai passar por aquela dieta e vai. Aí ele entra fazer musculação, exercitar os músculos. Com a dieta e a musculação, vai fazer com que aquela pessoa exercitada fique forte. Forte. Do mesmo lado espiritual, existe alguém que está raquítico. Quem é? A nossa alma. A nossa alma, irmão, está raquítica do outro lado. Quando eu recebo a palavra de fé, eu exercito esta palavra na minha vida diária. E na minha vida diária, esta palavra exercitada, eu vou andar, como o apóstolo Paulo diz, de fé em fé. E quem anda de fé em fé, vê glória em glória. Aleluia! Aleluia! De fé em fé, de glória em glória. Então, eu tenho que exercitar a minha fé. Muitas pessoas se limitam às suas impossibilidades. Eu limito os meus possíveis. Eu limito quem eu sou. Eu nunca vou conseguir exercitar a minha fé. Então, uma vez recebendo a fé, recebendo a palavra de fé, e esta palavra me traz direção, esta palavra se incumbe de fazer nas nossas vidas aquilo que nós não conseguimos, que não podemos. Isto é fé. Então, quando nós passamos pela obra da salvação, preste bem atenção que isso aqui é sério agora. Quando nós passamos pela obra da salvação, o que está em nossas vidas manifestado é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando fome em frente à padaria de Deus. Sabia? Muitas vezes nós estamos mendigando na porta do mercado de Deus. Sabia? Eu me encontrei falando com Deus esses dias atrás. Eu falei assim, Deus, eu sou tão pobre espiritualmente, que muitas vezes o Senhor está com a porta do mercado aberto e eu na sarjeta sentado murmurando.
Sabia? Então, é isso que nós temos que entender. Irmãos, por que é que você acha que nós conseguimos enxergar Jesus? No monte orando, os discípulos lá no meio da tempestade. Como os discípulos estavam? E vai afundar, e vai. Além de tudo, de afundar, tem um fantasma. Vem Jesus como? Tranquilo. Está entendendo? Nós temos que entender esta situação. Os discípulos olham para aquela multidão e falam assim: mestre, o senhor não sabe o que está acontecendo. Que horas são aí? 6 horas. O senhor está vendo que está tarde para essa multidão aí? Tudo conosco o dia inteiro, sem comer nada. O senhor não acha melhor despedir eles? Jesus fala assim: mas rapaz, é mistério de vocês dar ele o que comer. Mas Senhor, aonde nós vamos comprar pão para toda essa gente aí? Ai, meu Deus. Senhor, ativa isso na minha mente. Está entendendo? Imagine Deus. Olha Deus. Elias? Sim, Senhor. Você falou aí umas coisas aí, né, Elias? Você é obrigado a cumprir o que você falou, meu filho. Você perguntou para mim, Elias, se podia? Não, Senhor, mas o Senhor me colocou como profeta, que eu tenho que profetizar. Está entendendo? Agora, Elias, você vai sofrer consequência, meu filho. Deus. E agora? Fique tranquilo. Vai para o ribeiro. Sabe o ribeiro? Sei, Senhor. Vai lá, fique sentado lá. Mas a água eu bebo lá e a comida. Pode deixar, fique tranquilo. Vou mandar uns corvinhos levar para você a comida, tá bom? Olha Elias, com a barriga grande de água. Tá tomando água. Elias sentadinho lá, canequinha. Senhor, que fome. Que fome. Aí de repente. Elias olhando para os corvos olhando para ele, no bico, carne. Está entendendo? Você pegaria da boca do corvo ou não, do bico do corvo? Nós somos tão incrédulos, que mesmo Deus falando, capaz de nós não comer a carne do bico do corvo. Sabia? Nós somos tão ruins de fé, que se o macumbeiro chegar em nós e falar assim, Deus mandou eu vir aqui ajudar você, nós ficamos com medo de receber. É verdade. Tem pessoa que sai do serviço, porque quem está como chefe é o espírita. Tem pessoas que falam assim, pastor, esse tempo atrás. Pastor, o senhor sabe o que aconteceu? Aconteceu, meu filho? Colocaram um chefe meu macumbeiro. Tá vendo? Tem gente que não compra casa, porque chega lá, casa boa, barata, bonita, boa localização, mas quando ele parou na frente da casa, meia. Não compra a casa. Sabia? Tem coisa que é só... Meu Deus do céu, tá vendo? Então, o que nós temos que ter em mente? Que quando Deus nos chama para a salvação, eu vou passar a andar pela fé. E é pela fé que eu vou andar através da palavra de Deus. Eu tenho que alimentar a minha vida pela fé. Eu tenho que crer. O escritor aos Hebreus diz assim, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Eu vou explicar para você, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Então a pessoa foi resgatada pelo Senhor, saiu do pecado de forma tão maravilhosa, um testemunho tão glorioso, que somente Deus podia fazer isso, vivenciou isso na vida. A partir desse momento, essa pessoa foi atraída pelo Senhor. Ela crê que o Senhor existe. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Muitas pessoas já deram um passo de salvação, mas falam assim, mas será, pastor, que Deus vai fazer? Será, pastor, que Deus tem isso mesmo na minha vida? Será? Irmão, irmã,
você já se aproximou de Deus porque você crê. Não tem como você falar assim, eu não creio que Deus pode fazer isso na minha vida, é impossível demais. Não, você já crê que Deus existe. Você já crê que Deus existe. Você tem que ter essa plena convicção, crer que Deus existe. Agora, olha só, o escritor aos Hebreus não diz só isso. Porque se ele dissesse só isso, ele nos limitava a ver coisas desse Deus manifesto em nós. Por quê? Quando eu me aproximo, eu creio que ele existe. Agora, olha só, e ele é galardoador daqueles que o buscam. Está entendendo? Aquele que busca tem que ter em mente que Deus é galardoador. Então, a partir do momento que eu começo a buscar esse Deus, eu tenho que entender, só vou buscar porque ele é galardoador. Quem garante isso? A palavra do Senhor. É muito importante nós sabermos isso. Quando Jesus operava na vida das pessoas para atraí-los para seguir a ele atraía as pessoas de tal forma que ele curava, libertava. Quando a pessoa entendia o propósito da sua cura, da sua libertação, dos milagres que recebia, ele também já de lambuja dava salvação. Por quê? Porque quando ele operava os milagres, a pessoa já acreditava que ele era poderoso para fazer aquilo. Sabia? Você pode observar, a maioria dos milagres de Jesus, em relação às pessoas que iam buscar o milagre, sabendo que ele é a fonte do milagre, a partir do momento que eles recebiam o milagre e a pessoa entendia e voltava para agradecer, ouvia o milagre grandioso que havia feito, ele falava assim, foi a tua fé que te salvou. Aprenda isso em nome de Jesus. A maioria dos milagres, você vai ver lá, Jesus dizendo à pessoa, vá em paz. Por quê? Porque a tua fé te salvou. Além de salvar do mal que estava sobre ela, esta pessoa estava enxergando agora o Cristo como o Senhor da sua vida. Maria Madalena, Jesus expulsa 7 demônios. Imagine que estrago não era essa mulher na sociedade. 7. Né? Um capeta só já faz estrago, imagine 7. Jesus liberta. O que ela fez? Começou a caminhar com o Senhor. E de tal forma que caminhou com o Senhor, que mesmo Jesus na cruz, ela estava ao pé da cruz. Está entendendo? Então, o que nós entendemos a respeito desta fé? A fé é algo que nós não entendemos racionalmente. Nós apenas vivemos ela. Aprenda o que eu vou dizer. Ninguém, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, diz assim, eu tenho fé. Ninguém disse eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Não, ninguém disse isso. Seja uma fé pequena ou uma fé grande, ninguém disse. Mas você pode observar que todos aqueles que tiveram intervenção de Deus viveram a fé. Observa para você ver. Todos estes que receberam intervenção de Deus estavam na fé. Está entendendo? Porque a fé, ela é vivida no estilo de vida. No meu estilo de vida, eu estou manifestando a fé. A fé que tem poder para estar mudando as coisas do lugar. Fé. Amém? Não dá mais tempo, irmãos. Eu vou terminar agora, vamos terminar na semana que vem, amém? Porque eu tenho mais 2 coisas para falar aqui, chamado para o trabalho e chamado para prestação de conta. Estou terminando a salvação. Amém? Então, olha só, eu sei que você já tem fé. Está num lugar como esse, não tem nada aqui que te atrai ao Senhor, ou seja, dizendo que aqui tem Deus. Não tem nada aqui, que está expressando que Deus está nesse lugar. Não tem nada aqui expressando. Mas você está aqui. Você está aqui. Agora, por que é que você está aqui? Você está aqui porque aqui tem a palavra de Deus. Entendeu? Então é isto que está gerando fé em nós. Crer que a sua palavra ministrada a meu espírito tem poder para trazer fé, alimentar a minha fé. Eu quero, irmão, em nome de Jesus,
que aqui seja um centro de musculação espiritual. Tá entendendo? Ó, tem só pessoas fazendo assim, vai, olha o espírito de pessoas aqui nessa noite. Tá assim, ó, eu tô forçando agora os bíceps, porque quando o cão vier, eu vou dar no queixo dele. Tá entendendo? Tem pessoas que estão fazendo assim, ó, tô fazendo alongamento, porque quando ele vier colocar o pé para mim tropeçar, eu vou dar um chute no mulambo dele. Tá entendendo? É lógico, isso aqui é para a gente entender o que significa, irmãos, alimentar e fazer esforço, e estar exercitando a fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu creio, irmão, que Deus está alimentando a nossa fé, através dessa tão grande salvação que Deus proporciona a nós. Amém? O capeta antes encontrava com você fraquinho e raquítico na fé, mas se você permanecer alimentando o seu ser espiritual e fazendo a dieta que o Espírito de Deus traz para nós, você tem a plena convicção que você não vai ser presa fácil para o diabo, não. Você não vai ser presa fácil para o diabo, não. Amém? Em nome do Senhor Jesus, você vai estar lá. Antigamente o diabo colocava um negocinho para você, você caía. Mas você vai, em nome do Senhor Jesus, começar a exercitar a sua fé no Senhor. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. O que a obra de salvação proporciona em nós? Olha só, irmãos. Que coisa gloriosa. A obra da salvação, deste chamado maravilhoso, proporciona em mim fé. Um chamado especial, a fé. Que a nossa vida não se limita aqui, mas a nossa vida tem continuidade. Enquanto nós estamos aqui, amém, glória a Deus. Mas se partir, partiremos no Senhor. Aleluia. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que você anime e fortaleça a sua fé em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te ajudar a exercitar a fé em nome de Jesus. Eu sei porque eu estava lá no Chile, eu já comentei isso, convém eu comentar de novo. Eu estava lá conversando com um irmão, aí na conversa que nós estávamos tendo, ele parou, olhou para mim e falou assim, tu tienes que sacar el espírito de la palabra. Aquele negócio assim, falou, meu Deus, eu tenho que tirar o espírito da palavra, irmão. Isso aqui não é apenas um gibi, uma historinha, isso aqui é a palavra de Deus. Amém? E eu sei em nome de Jesus que a força que vem dela, vem para nos ajudar a vencer quem nós somos e ao tentador da nossa alma em nome de Jesus. Amém? Que Deus